Só quem está abençoado aí, diga amém. Só quem é abençoado, diga amém. Quando estão sentindo a presença do Espírito Santo nesse lugar, diga amém. Aleluia. Queridos, rapidamente, antes da gente começar a mensagem de hoje, eu tenho apenas 3 avisos para dar, amém? Amém ou não amém? Quantos estão comigo, diga amém. Quantos estão me ouvindo, diga amém. Querido, o primeiro aviso é que nós começamos os nossos cultos de quarta-feira, viu? Não perca, os cultos de quarta-feira estão, ó, meu Deus. Eu sei que muita gente que não tem condição de questão de transporte, vem andando. Mas se você que tem um transporte, você que tem um amigo que pode pedir uma carona e depois sair e pagar pizza para ele, é Deus falando, né, irmão? Fala para ele, olha, me leva na igreja na quarta-feira que eu te pago a pizza depois do culto. Vai lotar o culto aqui, vai lotar. Então, os nossos cultos de quarta-feira estão maravilhosos, irmãos, amém? Então, toda quarta-feira, 19h30. Que horas? Que horas? 19h30. Então, não perca os nossos cultos de quarta-feira. É o nosso culto fé, amém? Glória a Deus. Você vai ser muito abençoado. Querido, sexta-feira agora, na sexta, acho que é 25 já, não é? Sexta-feira já é 25? É. Então já começa a nossa conferência apostólica e profética com fogo e glória, amém? Aí, ó, fica de pé aí, Mateus. Quem quiser comprar já o seu passaporte, a pulseirinha, apenas R$ 30 tem aqui também, amém? É para vender nas células, viu, irmão? Glória a Deus, é R$ 30, você vai ser abençoado. Apóstolo Eduardo, apóstolo Cláudio Mesquita, apóstolo Alexandre Muracava da Mevan, apóstolo, quem mais? Rogério Ribeiro, apóstolo Tony, não, ainda não, pastor Tony, vai ser uma benção, amém? E dia 4 de março, irmão, 4 e 5 de março, vai ter o nosso Prospere com o apóstolo Silvio Antônio. São 2 dias, ele ensinando, dando um seminário sobre finanças à luz da palavra, amém ou não amém? Quantos querem aprender? Quantos querem aprender? Finanças à luz da palavra. Quanto quer prosperar financeiramente aqui? Então não perca o Prospere, é totalmente grátis para você, para sua família. Nós estamos convidando mais de 200 empresários da região, tanto do Tropical quanto da Cidade Operária, para estar conosco aqui no Prospere, porque Deus, Ele não nos trouxe aqui à toa, querido. Deus nos trouxe aqui para trazer um avivamento a essa cidade, amém ou não amém? Amém ou não amém, crente? E sabe o que é um avivamento, querido? O avivamento, ele tem 3 pilares importantes. Quantos pilares? Quantos pilares? Diga, o despertar dos santos. Diga mais uma vez, despertar dos santos, a colheita de alma e a transformação social. Então esses são os pilares de um verdadeiro avivamento. Quando o avivamento vem, ele traz o despertar dos santos, a colheita de alma e a transformação social. E nós viemos aqui para incendiar este bairro, incendiar essa cidade. E como Deus falou que a Igreja da Fé não é uma igreja só para São Luís, é uma igreja para o Brasil. Quantos creem nisso? Diga amém. Aleluia. Glória a Deus. Livro de Atos, capítulo 14. Abra na sua Bíblia que nós vamos mergulhar. O tema dessa mensagem hoje é a fé é visível. Atos capítulo 14, versículo 8. Versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor. Em Listra, quem contou, diga amém. Em Listra, costumava estar sentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, e que nunca tinha conseguido andar. Esse homem ouviu Paulo falar, pregar. Quando Paulo fixou nele os olhos,
e viu que ele tinha fé para ser curado, disse a ele em alta voz: levante-se direito sobre os seus pés. E o homem saltou e começou a andar. Deixa aqui o 10. Volta aqui o 9, filho. Volta o 9. Ele estava ouvindo Paulo pregar, quando fixando seus olhos nele e percebendo que o homem tinha fé para ser curado, disse: fique de pé, levante. Esse texto fala que Paulo estava pregando nessa cidade, e tinha um homem que já há muitos anos, ou na verdade toda a vida dele, ele estava aleijado. Ele nunca tinha conseguido andar na vida dele. E Paulo começando a pregar o evangelho, começando a liberar a palavra, aquele homem parado, sentado no canto e ouvindo Paulo pregar. O interessante foi que Paulo percebeu algo nele. A Bíblia diz que Paulo viu que ele tinha fé para ser curado. Gente, olha que coisa interessante. Paulo viu. Como é que Paulo viu que aquele homem tinha fé? Como é que Paulo percebeu que aquele homem tinha fé? Diga assim: porque a fé. Me ajuda, pelo amor de Deus, está no YouTube. Diga: porque a fé é visível. Aí eu te pergunto: é possível ver a fé? É possível ver a fé? A fé pode ser vista. Aí você pode dizer: não, pastor, é algo que acontece dentro da gente, que nem a canção, é algo que acontece dentro da gente. A fé, ela não pode ser vista, ela não pode ser percebida, porque é algo do coração, é algo do sentimento, é algo que acontece dentro da gente. Só a gente sabe, ninguém pode ver se a gente tem fé ou não. A fé, ela pode ser vista. A fé não só ela pode ser vista, mas ela resplandece no rosto de quem crê. Quem crê anda em fé, as pessoas olham para ele e dizem assim: essa é uma pessoa diferente, essa pessoa anda em fé. Já aconteceu muitos casos comigo, de eu estar no lugar e alguém chegar perto de mim e dizer assim: Joey, cara, tem alguma coisa diferente contigo, tu é tão assim para frente, para cima, eu não tinha contado nenhuma piada, tu parece um sorriso, uma alegria. Percebeu que toda vez quando eu vou lá comprar um galeto eu dou um sorriso? Aí ela perguntou para mim: tem alguma coisa diferente em você? Por quê? Aí eu falei: não, deve ser porque eu sou crente. É porque eu creio em Deus. Aí, tá explicado. Querido, as pessoas olham para você e conseguem perceber a fé que você tem. A Bíblia nos ensina isso. Ela diz que a fé sim. Jesus, ele nos ensina que a fé é sim visível e pode ser demonstrada. Tanto a fé quanto a falta de fé também é visível. Abre lá em Tiago capítulo 2, versículo 18 até o 24, me ajuda aqui. Tiago capítulo 2. Tiago capítulo 2, versículo 18. Diz assim: mas alguém dirá: você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me essa sua fé sem as obras, e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem que estremem, ou na sua versão está escrito: creem que estremecem. Seu tolo, você quer certeza de que a fé sem as obras é inútil? Por acaso não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Você percebe que a fé opera juntamente com as suas obras, e que foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso foi-lhe atribuído para a justiça, e ele foi chamado amigo de Deus.
Assim vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. Agora você possa tentar juntar o texto, é como se fosse uma contradição. Pastor, a fé ou a obra? Me explica isso. É simples, irmão. Tiago não está falando que para a gente conseguir alguma coisa de Deus, nós temos que fazer alguma coisa para conseguir. Isso é só obra. Se não entra em contradição com Efésios 2,8, que diz que a salvação é pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não é por obra para que ninguém se glorie. Tiago está falando de uma ação correspondente da nossa fé. Não, eu não faço para mostrar que eu creio e porque eu creio, eu faço. Porque eu creio, eu faço. É isso que Tiago está falando. Tiago não está dizendo que devemos fazer algo para ser salvo. Ele está dizendo que devemos fazer algo para demonstrar a fé que temos naquele que pode salvar. É disso que ele está falando. Abraão teve que demonstrar a sua fé através de uma atitude. Por isso foi lhe reputado como justiça. Foi lhe atribuído como justiça. Abraão, depois que Isaac nasceu, irmão, para você entender, Abraão praticamente deixou de cuidar das coisas de Deus. Depois que Isaac nasceu, Abraão, como era o filho da sua velhice, era o filho da promessa, Abraão se apaixonou tanto por aquela criança que ele passava o dia todinho cuidando do menino, a ponto de Deus falar para ele assim: Abraão, o que está acontecendo, Abraão? Você parece que ficou com a fé abalada, você não quer mais em mim não, você não confia mais em mim, não foi eu que o prometi, agora eu quero que você demonstre a sua fé. Abraão teve que demonstrar através da atitude no corpo a fé que ele tinha na sua alma. Abraão teve que demonstrar através do corpo a fé que ele tinha no seu espírito, a ponto dele chegar a levar o seu filho para cima de uma montanha, levantar um cutelo para poder matar o seu filho. Aí sim o anjo do Senhor apareceu e falou: agora sim, Abraão, agora você provou através dessa atitude bem aí que você continua crendo. E querido, nós temos a fé, mas Deus também espera uma atitude nossa, porque Deus ele já derramou no seu coração a fé. A Bíblia diz que Ele já derramou no seu coração uma porção de fé. A pergunta é: o que é que você está fazendo? Ação correspondente com a fé que você está recebendo. O que é que você está fazendo? Eu entendi uma coisa dessa semana, Rodrigo, quando eu estava orando. Deus falou muito forte no meu coração e eu quero fazer uma reunião com meus líderes. Ele falou assim para mim: se você pensa que ser igreja é viver de culto em culto, isso não é ser igreja. Eu vou pregar isso na quarta-feira. Não é ser igreja. Viver de culto em culto não é ser igreja. Vim só para os domingos, para as quarta-feiras, ou para os sábados, para o culto, e dizer que é igreja, não. Nós não somos igreja, porque o sentido para nós de igreja é chamado para fora. Aqui é apenas o nosso quartel-general. A obra nós precisamos fazer lá fora. Ser igreja, querido, é vir para um culto como esse, cheio da presença de Deus, e trazer uma pessoa que está precisando de alguém, está precisando dele. Ser igreja é levar alguém para uma célula. Ser igreja é olhar para o perdido e dizer: Deus quer te alcançar. Isso é ação correspondente de fé. Isso é ser igreja. Ser igreja não é pensar em nós, Bruno. Ser igreja é pensar nos outros. Isso é ação correspondente de fé. Me mostra a tua fé, que eu vou mostrar pela ação correspondente que eu tenho, pelas obras. Quero declarar em nome do Senhor Jesus Cristo. Chega a tua mão, em nome de Jesus. Chega a tua mão, só quem crê. Eu quero declarar em nome do Senhor Jesus Cristo que você vai se tornar uma igreja se movendo em quatro cantos dessa cidade. Eu quero declarar que aqui tem pessoas que serão levantadas pelo ministério profético de evangelismo, o ministério que vai trazer muitas vidas para o Senhor Jesus. Eu quero declarar células multiplicadoras, eu quero declarar igrejas multiplicadoras, não só a igreja da fé, eu quero declarar a igreja do Brasil crescendo, pessoas entendendo que são igreja e trazendo pessoas para viver de fé em fé e de glória em glória. E só quem crê faz alguma coisa pelo amor de Deus. Isso é ser igreja. É disso que Tiago estava te dizendo, irmão. Ei, querido, Deus precisa ver a sua fé.
Não, vou melhorar. Deus não precisa, Ele necessita. Ele quer ver a sua fé. Pois é a sua fé que vai fazer Deus fazer aquilo que você não pode fazer. É a sua fé que vai fazer Deus fazer aquilo que você quer fazer. Ele quer, porque a mesma palavra diz que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. E toda boa dádiva, todo dom perfeito, toda qualquer coisa boa vem dele, o Pai das luzes, aonde não há dúvida e nem sombra de variação. Deus é bom. E Ele quer fazer coisas boas através da sua vida. Não, primeiro na sua vida e depois através da sua vida. Mas como eu vou viver isso? Demonstrando a Ele. Como, pastor? Para de reclamar e começa a declarar sua fé. Isso é ação correspondente de fé. Uma pessoa que anda declarando a fé, querido, é uma pessoa que anda demonstrando a fé. E aí, irmão, como é que está a crise? Que crise, irmão? Eu tenho Cristo. E aí, meu irmão, o mundo está desse jeito. Mas o meu está. Não é que está bom, é porque eu estou crendo. Uma pessoa que só anda murmurando, reclamando da vida, reclamando do casamento, do pai, do filho, do irmão, do marido, da mulher, do gato, do cachorro. É uma pessoa que anda em incredulidade, todo mundo vê isso. Tinha umas irmãs lá no Tibiri, que eu não perguntava mais nem como é que estava. Porque quando eu perguntava a Mateus, e aí como é que está? Ela virava o Zé Meningite. Quantos lembram do Zé Meningite, do Zeca Pagodinho? Contava tudo que até doença, eu começava a dar febre, irmão. Aí eu aprendi uma estratégia. Chegava perto dessa pessoa e dizia assim: e aí, meu irmão, como é que tá? Tá na fé, né? Glória a Deus, a luta tá grande, mas a vitória tá garantida. Ela dizia: é verdade, pastor. Eu digo: pronto, já creu. Já creu, já recebeu, pronto. Precisamos começar a declarar a nossa fé. E isso é visível. Uma pessoa que anda declarando a fé, querido, é uma pessoa que anda manifestando aquilo que ela crê. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Sabe por quê? A sua declaração é uma ação de fé. Crie, por isso falei. A sua declaração é uma ação da sua fé. Eu creio, eu falo, eu proclamo, eu declaro. Provoque o milagre. Cadê João Vitor? Vem cá, João Vitor. Pega o microfone aqui, Matheus. Qualquer um. Vem cá, John. Irmão, ele está desfilando. Está no YouTube, John. Se fosse na Globo, tu estava correndo. Só uma perguntinha, John. Ele está dizendo assim: pastor, eu estou de chinela. Eu estava te vendo sentado, eu não vi teu pé, agora já era. É para poder ficar à vontade, irmão. Entendeu? Irmão, presta atenção. Por que eu chamei João? Querido, a fé, ela precisa ser manifesta. Eu amo ver uma pessoa que anda em fé. Ontem nós tivemos aqui a formatura da escola de Fundamentos e Lidere. E ontem a mãe do João Vitor estava aqui conosco, não era? Pode falar aí. Era. Amém? Quilme. Ó, o anjo passar, tu perde a bênção. Ontem a mãe do João Vitor estava aqui. Ela estava sentada ali, ó, onde ele estava. Escute isso aqui, irmão, para fortalecer a sua fé. E eu percebi que ela ficava me olhando. Eu comecei a cumprimentar as pessoas desse lado. E quando eu ia para cá, já voltava porque tinha alguém que tirava foto e tal. E a mãe do João estava sentada ali com vocês, não era, João? Era. Aí ela ficou me olhando. Aí eu cheguei, ia saindo, eu percebi o jeito que ela estava me olhando. Gente, o jeito que ela estava me olhando fez com que eu voltasse. Lembra de Paulo? Paulo, o que a Bíblia diz? Que a gente leu? Que Paulo viu que aquela pessoa tinha fé para ser curada.
Eu cheguei perto dela, ela falou: pastor, isso aqui é testemunho para fortalecer a tua fé, irmão. Ela falou: pastor, eu estava ali esperando. Aí eu, pelo jeito, eu digo: eu percebi o seu jeito. O que foi? Eu percebi o seu jeito. E ela falou: porque eu senti no meu coração que era para o Senhor orar por mim. Eu pensei que era algum problema na família. E qual era o problema dela, João? Ela não conseguia mexer o braço há 4 meses. Há 4 meses ela não conseguia levantar o braço. O braço parava aqui, era João. Era Sim. isso? Não me deixa mentir no YouTube, irmão. Era. O braço não levantava, 4 meses o braço não levantava, ela não fazia nem o cabelo, segundo ela me falava. Sim. E ela virou para mim e falou assim: pastor, porque eu sei que olha só, irmão, preste atenção. Ela falou para mim: eu sei, pastor, que se o Senhor orar, eu vou ser curada. Meu irmão, na mesma hora, eu fiz assim: meu Deus. Eu estava numa festa, irmão, querendo comer bolo e tomar suco. Aí eu perguntei para ela: você crê nisso? Foi isso, João? Foi. Eu perguntei para ela: você crê nisso? Ela falou: eu creio. E eu estava ali esperando para o Senhor orar por mim. O meu braço faz 4 meses que não levanta. Irmão, se tu me falasse: eita, pastor, naquele momento, eu fiquei foi com medo, irmão. Eu fiquei foi morrendo de medo. A mãe dele me desafiou ali. Desafiou a minha fé. Aí eu contei para ela do testemunho de uma mulher que estava na igreja do pastor amigo nosso, que estava há 10 anos, que não levantava o braço, e Deus me usou para orar por ela, e ela levantou o braço. Eu só perguntei para ela, o que eu perguntei para ela? Você crê? Foi isso, João? Sim. Eu perguntei para ela: você crê que Jesus vai lhe curar agora? Ela falou: eu creio. Quando ela falou isso, pronto, eu vi a fé daquela mulher para ser curada. Coloquei a mão no ombro dela, liberei. As minhas palavras não, a palavra do Senhor. Ela diz que imporão a mão sobre os enfermos, eles serão curados. E que o mesmo Deus que perdoa pecado, cura enfermidade. Depois de eu declarar a palavra dela, eu orei e declarei a cura dela. Quando eu terminei de orar, o que ela fez, João? Não, peraí. A mulher nem penteava o cabelo. Eu saí para cá, a mulher estava carregando cadeira e varrendo a igreja. Aí eu falei assim: essa daí que estava com... Ei, querido, deixa eu perguntar uma coisa. Você tem fé para mudar alguma situação? Pois Deus está querendo ver a sua fé. Deus precisa ver a sua fé. Deus precisa. Eu aprendi uma vez, muito tempo atrás, com o pastor Hernani Santo, que Deus, ele pode até não fazer acepção de pessoas, mas ele faz acepção de fé. Do tamanho da tua fé vai ser o tamanho do teu Deus. Do tamanho da tua fé vai ser o tamanho do teu milagre. Você recebe isso em nome de Jesus? Amém? Amém ou não amém, irmão? Um episódio narrado nos evangelhos ilustra a visibilidade da fé. Lá em Lucas capítulo 5, versículo 17, vai lá. Lucas 5, 17. Lucas capítulo 5, versículo 17. Olha que coisa profunda, irmão. Lucas capítulo 5. Quem encontrou, diga amém. Versículo 17. E aconteceu que num daqueles dias, Jesus estava ensinando, e achava-se ali assentado fariseus. Lucas 5,17. Assentado fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então alguns homens trazendo um paralítico deitado num leito ou numa maca. Eles procuraram levá-lo para dentro e colocar diante de Jesus. E não encontrando uma forma de fazer isso por causa da multidão,
subiram ao telhado e por entre as telhas desceram o paralítico no seu leito, deixando-o no meio das pessoas diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, observando a fé que aqueles homens demonstravam, Jesus declarou: homem, os teus pecados estão perdoados. Espera aí, segura bem aí. Vamos já voltar para esse texto. A Bíblia disse que Jesus viu a fé daqueles homens. Como que Jesus viu? Não, mas era Jesus. Paulo viu a fé daqueles homens. Ontem eu vi a fé daquela mulher para segurada. Ontem eu vi a fé dela. Eu estava bem que eu voltei, porque o jeito que ela estava me olhando, ela estava me puxando por uma corda espiritual. A Bíblia diz que Jesus viu a fé daqueles 5 homens. Eram 4 carregando a maca e o que estava deitado. Tanto os 4 quanto aquele que estava deitado, Jesus viu a fé daqueles homens. A Bíblia diz que Jesus viu a fé de todos, daqueles homens que estavam ali. E isso chamou a atenção de Jesus. Eu escrevi uma coisa muito interessante que eu quero ler para você. Diz assim: aqueles homens acreditavam em Jesus e por isso agiram evidenciando essa confiança. Eles já tinham escutado ou mesmo visto algum milagre realizado por Jesus. Tomaram conhecimento de que Jesus havia voltado para a cidade. Devem ter comentado entre si que era preciso levar o amigo até Jesus. Foram até a casa do paralítico, carregando-o em sua maca pela cidade até onde Jesus estava. Quando tentaram se aproximar, havia muita gente. O lugar estava apertado e ninguém abria o espaço para que eles passassem. Mas eles não desistiram. Eles não desistiram. Pelo amor de Deus, diga: eu não vou desistir. Surgiu a ideia de entrar pelo telhado. Naquela época, alguns telhados eram feitos de vigas de madeira e barro compactado, como casas feitas de taipa ou sapê. Esses telhados eram usados para as pessoas descansarem, nas horas de calor. Por isso havia uma escada pelo lado de fora. Aqueles homens subiram carregando a maca com o paralítico. Fizeram um buraco no telhado e baixaram o paralítico diante de Jesus. Eles cavaram um buraco. Aqueles telhados não era telhado de palha não, ou de telha. Era telhado que dava para uma pessoa deitar. Você vai ver lá Pedro deitado em cima de um telhado daquele, e o anjo aparece para ele e desce. Quantos se lembram disso? Deitado na hora do almoço. Dava para segurar uma pessoa. Qual foi a atitude de fé daqueles homens? Primeira coisa, eles começaram a crer. Eles creram e foram lá na casa do seu amigo e falaram assim: olha, Jesus está na cidade. Jesus estava na cidade que ele morava. Estava na cidade que ele morava. Ó, Jesus chegou na cidade. Então vamos lá, eu tenho certeza que ele vai te curar. Querido, preste atenção. A mudança que nós precisamos, a restauração que nós precisamos, a transformação que nós necessitamos, a cura e o milagre que nós precisamos, vai partir através de uma atitude que nós iremos tomar. A primeira coisa que você vai ter que fazer é ter uma atitude de fé. Aqueles homens foram na casa do seu amigo paralítico, colocaram ele na maca dele e saíram arrastando. A Bíblia não fala quantos quilômetros eles andaram. Não sei se eles atravessaram a cidade ou foi só uma rua, mas eles levaram. A Bíblia diz que tinha muita gente e não deram espaço para eles passarem com o seu amigo. Porém eles criaram uma estratégia. Vamos subir pela escada, cavar um buraco no telhado. Imagina, irmão, me ajuda. Tenta imaginar Jesus aqui pregando, olha para cima, e uma furadeira no telhado, e Jesus fica olhando, meu Deus, pelo amor de mim, o que está acontecendo? E aqueles homens abrindo o buraco. E Rodrigo, não é um telhado fácil de ser quebrado, mas aqueles homens começaram a quebrar aquele telhado. Aqueles homens começaram a arrancar
as madeiras e barro caía em cima daquelas pessoas, porque a sala com certeza estava lotada de gente que ele não conseguiria entrar. Você está entendendo? Imagine Jesus parando e olhando para a atitude daqueles homens e imaginando no seu coração queimando. Isso é muita fé. Eles estão demonstrando muita fé, querido. É isso que Jesus espera da gente, querido. Demonstração de fé. Porque Ele pode fazer. A nossa ação de fé, a nossa demonstração de fé é a prova, a certeza e o testemunho que nós cremos naquele que pode fazer. Quantas obras de fé aqueles 5 produziram? Quantas obras de fé? Querido, as nossas obras demonstram a nossa fé. É aquilo que Tiago diz lá no capítulo 2, versículo 18. Então a primeira obra de fé que aqueles homens que levaram aquele paralítico demonstraram foi o amor. A primeira obra de fé que eles demonstraram foi o amor. Sabe por quê? Abra a tua Bíblia em Gálatas capítulo 5, coloca aí, meu filho. Gálatas capítulo 5, versículo 4 e 6. Gálatas capítulo 5, versículo 4 e 6, diz assim: Gálatas capítulo 5, versículo 4 e 6. Fica ligado, Tiaguinho. Vós, que vos ficais por meio da lei, estáis separados de Cristo, caíste da graça, versículo 5. Entretanto nós, pelo Espírito mediante a fé, aguardamos a justiça que é nossa esperança, versículo 6. Porquanto em Cristo Jesus, está cortando aí, né? Nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem qualquer valor, mas sim a fé que opera pelo amor. E amor não é sentimento, amor é atitude. A primeira coisa que aqueles homens demonstraram foi amor pelo aquele perdido, foi compaixão pelaquela pessoa, compaixão pelo aquele necessitado. Lembra que eu falei agorinha sobre a igreja gloriosa? O que é a igreja do Senhor Jesus? É aquela que tem compaixão pelos perdidos. E isso é demonstração de fé, querido. Jesus vê uma igreja que tem compaixão, uma igreja que tem amor pelos perdidos, uma igreja que se importa com as pessoas. Sabe por que Deus mandou um anjo para falar com aquele centurião? Porque ele viu a atitude de fé daquele homem, mesmo que ele não tinha ainda uma fé em Cristo Jesus, porque ninguém tinha apresentado Jesus para ele. Pedro foi lá e apresentou, mas Deus viu a fé daquele homem através da atitude dele. Manda Pedro na casa dele, e ali Pedro apresenta Jesus, aquele que pode salvar, que pode restaurar e fazer todas as coisas. Ali eles creram, mas se não fosse a atitude daquele centurião, a salvação não tinha ido para a casa dele. Você entende isso, irmão? Atitude de fé. E a primeira atitude de fé que esses jovens fizeram com seu amigo foi o amor que opera, a fé que opera pelo amor. E a segunda, as obras causadas pela fé persistem diante dos obstáculos. Diga assim, as obras, me ajuda, pelo amor de Deus, diga, as obras, manifesta pela fé, persistem diante dos obstáculos. Não tem como entrar na casa. Está difícil entrar na casa. O que a gente vai fazer? Vamos dar um jeito. Vamos vencer essa barreira. Não, mas a Bíblia diz que não deixaram ele entrar. Estava difícil para eles entrarem. Mas eles persistiram, eles não desistiram. Eles não desistiram. Sabe qual é o problema daqueles que dizem que crê, irmão? Desiste na primeira circunstância. O primeiro problema nos faz desistir. É ou não é verdade, irmão? Quantos aqui já desistiram? Pelo amor de Deus, não ergue a mão não.
Quantos aqui já desistiram na primeira circunstância? Não ergue a mão não. Primeiro problema, a dificuldade. Ei, irmão, quem disse que seria fácil? Aqueles homens viram que não tinha jeito para colocar aquele rapaz pela frente, mas eles não desistiram, foram por cima. Lembra de Bartimeu? Bartimeu estava aqui, ó, sentado, uma multidão que nem aqui, ó, mais de 10 mil pessoas, amém? Mais de 10 mil pessoas nessa igreja aqui, uma multidão, todo mundo, Jesus está passando, Bartimeu começa a gritar: filho de Davi, cala a boca, cego, cala a boca, ele não vai te ouvir. Tem muita gente aqui, e ele vai para lá: filho de Davi, filho de Davi, filho de Davi, persistindo, rompendo uma barreira. A fé, irmão, rompe barreira, até o ponto de Jesus parar e dizer: alguém está me chamando. E o que foi? Curou aquele homem. E a mulher do fluxo de sangue, ela não podia nem entrar no meio daquela multidão. A Bíblia diz que ela chega a ponto de tocar no talite dele, na orla do seu talite. Como, irmão? Rompendo as barreiras, rompendo, não desistindo. Segunda atitude de fé que você precisa ter: não desista, persista em meio às dificuldades, em meio aos desafios. São os desafios que vão te tornar muito mais forte e muito mais crente. Não desista. Diga para a pessoa que está do teu lado: não desista. Pelo amor de Deus, profetiza na vida dela, diga: não desista, persista. Diga para ela: barreiras foram feitas para ser derrubadas. Preste atenção, irmão. Olha para cá. A fé é gerada aqui. Sim ou não? É gerada aqui. Lembra de Jericó? Olha para cá. A Bíblia diz que Deus manda o povo com Josué. Dá quantas voltas ao redor de Jericó? Quantos leram a Bíblia? Quantos leram? Quantas voltas? E no último dia, mais 7. Cada vez que aquele povo dava uma volta naquela cidade, Rodrigo, a fé dele se fortalecia. Cada vez que, olha para cá, irmão, pelo amor de Deus, não perca a cabeça na sua vida. Cada vez que aquele povo rodeava aquela cidade, eles se tornavam muito mais fortes. Com certeza tinha um que: não, para que isso? Não precisa disso. Cadê o dia dessa cidade aí? Para que isso? Não, Deus mandou, vamos fazer. Cada vez que aquele povo rodeava aquela cidade, a fé dele se fortalecia, porque Deus tinha dado uma promessa, amém? Quando Deus dá uma promessa, querido, fica tranquilo, continua fazendo aquilo que Deus mandou você fazer, e espere, porque é Ele que vai agir. A Bíblia diz que eles continuaram andando atrás daquela cidade, ao redor daquela cidade de hoje. Aí no último dia, deram 7 voltas, e Deus faz o quê? Manda eles o quê? Gritarem. Gritem, não foi assim? Sim ou não? Gritem. Eles gritaram e as muralhas. Sabe o que Deus estava ensinando para a gente, irmão? Quando nós temos uma fé, cremos naquele que deu a palavra, cremos de tudo aquilo que Deus prometeu e colocamos ela aí dentro de nós. Olha para cá. Deus estava ensinando aquele povo colocar para fora, através do grito, aquilo que eles já tinham dentro. A fé fala, a fé declara, a fé proclama. Bota para fora aquilo que já está aí dentro, irmão. Bota para... você não entendeu, aqui ninguém entendeu. Bota para fora aquilo que já está aí dentro, irmão. Bota para fora, declara. Aqui, deixa eu ver. Bota para fora aquilo que já está aí dentro. Bota para fora aquilo que já está aí dentro. Bota para fora. A fé fala. A fé fala. Declare isso, irmão. Não desista. Os problemas vão te deixar mais forte. Diga para a pessoa que está do teu lado mais uma vez: não desista. Diga para ela: não desista. Os problemas são provações para a nossa fé. Quando mais resistimos ao invés de desistir, estamos demonstrando o valor da nossa fé. A perseverança testemunha a fé que você tem. Uau!
a perseverança testemunha a fé que você tem. 1 Pedro capítulo 1, versículos 6 e 7, coloca aí correndo, menino. Primeira Pedro, capítulo 1. A próxima coloca de aí, tá bom? Portanto, nessa verdade exaltais, mesmo considerando que agora e por algum tempo ainda tenhais de ser afligido por toda espécie de provação, assim acontecerá para que a sinceridade da vossa fé seja atestada, muito mais preciosa que o ouro que se corrompe, ainda que refinado pelo fogo, resultando em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. A tua fé é preciosa. A tua fé é mais preciosa do que o ouro e do que a prata, meu irmão. Amém ou não amém? Fé não é algo apenas de palavra, de dizer que crê, mas de agir conforme o que cremos. É preciso colocar a fé em ação, agir de acordo com a fé, movidos por compaixão, persistindo diante da dificuldade e apresentando nossos problemas àquele que pode resolver, Jesus Cristo. Agora, para finalizar, depois de toda a atitude daqueles homens, olha o que Jesus falou para ele, para o paralítico, versículo 20 de Lucas 5. E vendo a fé deles, Jesus disse: seja curado. Foi isso? E vendo a fé deles, Jesus disse: seja curado. Bota aqui, filho. A Bíblia diz: e vendo a fé deles, Jesus disse: homem, os teus pecados estão perdoados. Espera aí. Observando a fé daqueles homens demonstrada, Jesus declarou: homem, os teus pecados estão perdoados. Agora deixa eu fazer uma pergunta: aquele homem foi ali para ser perdoado ou para ser curado? Sem espiritualizar, aquele homem foi para ali para ser perdoado ou ser curado? Ser o quê? Ser o quê? Mas por que Jesus falou que estão perdoados? Sabe por quê, irmão? Porque a fé visível revela problemas invisíveis. A fé visível revela problemas invisíveis. Quem sabe o problema da enfermidade daquele homem era o seu pecado. Olha para cá, irmão. Quem sabe aquilo que aquele homem estava passando era... Eu sei que Jesus queria dar uma lição para aqueles sábios da época, mas vamos trazer para a gente. Querido, existe muitos casos de problemas, de enfermidade que é causada por causa do pecado. Jesus olha para aquele homem e diz assim: os teus pecados foram perdoados. O que estava visível na fé daquele homem não era uma cura. O que estava visível na fé daquele homem era uma restauração da vida dele. Jesus não queria apenas curar aquele homem, Jesus queria restaurar a vida daquele homem. E querido, quem sabe você está aqui querendo um milagre, mas Deus está me mandando te falar nesta noite. Deus, Ele não quer apenas te dar um milagre, Deus quer fazer da tua vida um milagre. Deus não quer apenas trazer uma cura sobre a tua vida, Deus quer fazer uma restauração na sua vida. Deus não quer apenas curar o teu braço, tua perna, tua enfermidade, tua doença, teu caráter, teu ser. Deus quer fazer uma nova história em você. A fé, ei, irmão, olha para cá. A fé visível não quer dizer que os pecados se tornarão invisíveis. A fé visível revela pecados invisíveis para que a sua fé se torne mais forte, para que Deus faça aquilo que você não pode fazer.
Só uma fé visível revela coisas invisíveis. Quem sabe existe algo na vida de alguém aqui, que você já lutou tanto, já batalhou tanto, mas nunca descobriu o porquê que está passando por essa situação. O Senhor quer revelar para você, antes de mudar essa situação. O Senhor quer revelar para você. Quando estou entendendo, diga amém. Aquele homem estava numa maca. Aqui o texto diz que aquele homem estava numa maca paralisado. E Jesus revela o problema daquele homem, revela o problema que aquele homem poderia estar passando através do seu pecado. Ele estava paralisado. Ele estava o quê? Ele estava o quê? Diga paralisado. Diga paralisado. Mesmo um homem paralisado, Jesus consegue ver a fé dele e consegue ver a causa do seu problema. Quem sabe você está se sentindo assim, também paralisado, inerte. Mas você está num ambiente, querido, onde Jesus está presente. Você está num ambiente onde Jesus está presente, querido. E Ele não quer apenas mudar essa situação, Ele quer mudar toda a tua vida. Ele quer mudar toda a tua realidade, toda a minha vida, toda a minha realidade. Aí ele falou assim: seus pecados estão perdoados. Aí os fariseus falaram: quem é esse para falar de pecado, para perdoar pecado? Apenas Deus pode perdoar pecado. Ei, querido, presta atenção. Quem não tem fé não entende. Quem não tem fé não entende o que Deus faz. Quem não tem fé não vai compreender aquilo que Deus vai fazer. Quem não tem fé não vai entender, porque quem não tem fé não tem a revelação. A revelação só é dada para aqueles que nele crê. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você crê, querido? Você crê? Você crê? Quantos crê nesse lugar? Quantos crê nesse lugar? Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás, porque os sinais seguirão aqueles que crerem. Você crê nisso, irmão? O que está faltando? Demonstrar a nossa fé através da nossa atitude, através do nosso compromisso. Creio, por isso tomo uma atitude. Creio, me posiciono. Decidi, eu, pastor Tony, decidi durante essa semana, ouvindo isso da parte de Deus. Querido, teve um ano na minha vida, 2015, eu ganhei 74 pessoas para Jesus nesse ano. Não estou falando de pregação de púlpito, não. Eu acho que eu comecei a pregar em 2016. Foi isso? Como pastor. Mas 2015, ganhei 74 pessoas para Jesus. Eu não pedi nada em troca, não, querido. Não pedi nada em troca. A minha alegria foi que 74 novas pessoas conseguiram alcançar aquilo para qual eu fui alcançado. Eu fiz isso é porque eu cria. Eu tomei essa atitude é porque eu cria. Porque quem crê de verdade, querido, se posiciona por aquele que revela a sua fé nele. Quem crê de verdade não abre mão daquilo que Deus chamou para fazer. Se você crê de verdade, querido, rompa as barreiras. Não abra mão daquilo que Deus te chamou para fazer. Não abra mão. Se o problema aparecer, crie uma forma, crie um jeito, mas nem que seja preciso você rasgar um telhado, mas se coloca na presença dele e não abra mão. Sabe por quê? Porque quem é capaz de resolver tudo está abaixo do telhado. O teu acesso pode ser até difícil, mas o teu processo será glorioso. Ah, meu Deus do céu, alguém está comigo? Pode ser até difícil. Pode ser até difícil. A fé visível não quer dizer que não temos problemas invisíveis, pelo contrário.
A fé visível revela problemas visíveis para que a sua fé em Jesus se torne muito mais forte. Jesus viu a fé daquele homem e não só curou a sua enfermidade, mas mudou a sua vida. Fechei a Bíblia. Jesus, ele não quer só mudar uma situação. Jesus, ele quer mudar toda a nossa história. Ele quer mudar toda a nossa vida. E o que é que eu preciso fazer, pastor? Mostra a tua fé. Lembra da pregação da pastora? Talvez você está aqui naquele homem. Eu creio, mas me fortaleça na minha fé. Senhor, se tu podes, faz alguma coisa para fortalecer a minha fé. Lembra do outro homem? Senhor, se tu queres, pode me curar. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Jesus não somente pode, mas Ele quer. Ele não só pode, mas Ele quer. E o que é que você precisa fazer? O que é que eu preciso fazer? Romper a barreira da dificuldade, romper a barreira da incredulidade e alcançar Ele, o único que pode mudar essa situação. E quero orar para que a sua fé se fortaleça cada dia mais. Erga as suas mãos, queridos. Que você seja abastecido por essa palavra. E que Deus não venha, que Jesus não venha tão somente mudar uma situação na sua vida, mas que venha mudar a sua vida para que situações, mesmo que elas venham, mesmo que tribulações venham, mesmo que dificuldades venham, você se fortaleça cada dia mais, a tua fé se fortaleça cada dia mais, a ponto de você dizer: não, eu sei em quem eu creio, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei em quem eu tenho crido, e é Ele que vai mudar, é Ele que vai transformar, é Ele que vai curar, é Ele que vai salvar. Não depende da minha mão, depende da minha ação correspondente de fé. Eu me posiciono em fé, eu declaro em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro para que essa igreja não seja apenas uma igreja da fé por uma placa, mas uma igreja que anda em fé, uma igreja que manifesta a fé, pessoas que viverão pela fé e transformará outras vidas através da fé que nele habita. Eu declaro em nome de Jesus Cristo que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, se habita em vós, Ele curará o vosso corpo mortal, restaurará o vosso corpo mortal, a sua vida, a sua família, através do Espírito que em vós habita. Eu declaro o favor de Deus através da tua fé. Eu declaro homens e mulheres andando e rompendo em fé. Que olha para o pecado, que olha para o muro, que olha para a dificuldade, que olha para o problema, que olha para o erro e não vê um gigante, vê um muro prestes a ser derrubado através daquilo que já tem dentro de você. E assim como aquele homem lá em Paulo, há muitos anos estava sentado, sem poder se levantar, toda a sua vida. E Paulo viu que aquele homem tinha fé para ser curado. E assim como aquela mulher ontem, a mãe do João Vitor e do Levi, que eu vi nos olhos dela que ela tinha fé para ser curada. Assim como aquele homem que não podia se levantar ficou de pé. E assim como aquele braço que não podia levantar ficou de pé. Eu te desafio a partir de hoje, se levanta para viver de fé. Meu Deus.
Se levante para viver por fé, irmão. A fé é a certeza, é a convicção. Se eu tenho dúvida, eu não tenho certeza. Se você tem dúvida que Deus pode mudar essa situação, a sua vida, a minha vida, eu não tenho certeza. A Bíblia diz que Jesus olhou para aqueles homens e não viu certeza, ele viu fé. Não, ele não viu incertezas, ele viu fé. A Bíblia diz que Paulo olhou para aquele homem, ele não viu dúvidas, ele viu fé. A sua fé, ela é visível. A sua fé, ela é visível. E essa fé visível, preste atenção, olha para cá. A fé visível daquele homem atraiu o milagre de Jesus para a vida dele. A fé visível daquele homem sentado que estava com Paulo, ouvindo Paulo pregar, atraiu o milagre para a vida dele. A fé visível daqueles 5 homens que desceram pelo telhado chamou a atenção de Jesus. Ei, deixa eu te falar nessa noite, a tua fé visível vai chamar a atenção de Jesus. A tua fé visível vai tocar Jesus. A tua fé visível vai restaurar a sua vida, vai dar um novo rumo à sua história. Pastor, como é que eu faço? Mesmo em meio à tribulação, mesmo em meio à dificuldade, ande de fé em fé e de glória em glória. Ah, pastor, não está acontecendo como eu quero, mas vai acontecer como você crê. Não é isso que eu queria, eu sei, mas essa situação está te deixando mais forte, a ponto de você romper as barreiras da incredulidade, até alcançar aquilo que tu tanto ora, aquilo que você tanto espera do Senhor. Diga para Ele: Senhor, diga para Ele, fala com Ele: Senhor, eu quero ser fortalecido nessa fé que o Senhor já derramou no meu coração. Feche teus olhos agora, querido, e começa a dizer: Senhor, eu estou aqui para me levantar em fé, para romper em fé, para viver pela fé, para viver pela fé, para viver pela fé. Vem me visitar hoje aqui.